estar aptos a recebermos as bênçãos de Jesus. Eu aprendi com uma palestrante muito conhecida, Deusa Nogueira, lá do Leão Denis. A Deusa, uma vez fazendo uma palestra, ela falou assim, no início da palestra, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Aí ela parou e falou assim, incoerência, Jesus sempre nos abençoa, sempre, permanentemente. A dificuldade é que eu esteja apto a receber essas bênçãos, ou seja, esteja disposto a receber. Porque as bênçãos de Jesus não vêm para compactuar com o meu jeito de ser, mas para me alertar o que eu preciso mudar no meu comportamento. A doutrina espírita tem essa finalidade, de fazer com que a gente desperte, porque ficar naquela inércia, Bernadette, você é tão boa, aí ela acredita. O pior é isso, sabe? O pior é isso, e aí a gente se sente sem necessidade do propósito da mudança, porque a proposta da doutrina é um melhoramento contínuo. A partir do momento em que eu encontro alguma atitude indevida no meu semelhante, ela reflete em mim. Então, se é indevida nele, também está dentro de mim, indevidamente. É aquilo que Jonas de Anjos chama do reflexo do ego, mas não é generalizado esse reflexo do ego. Não quer dizer que o outro cometa uma atitude indevida e eu percebo isso, que eu também cometa a mesma atitude indevida. Não é isso. Nós temos que ter um senso crítico do certo e do errado. O que está errado, nós vamos observar e analisar e fazer aquela busca íntima. Será que eu ainda pratico isso? Isso que eu critico no meu semelhante, será que eu faço? Por exemplo, eu posso afirmar categoricamente que até hoje, né, com meus 65 anos de idade, eu nunca senti necessidade de usar tóxico, de usar qualquer produto que vai me tirar do equilíbrio, que vai me tirar da consciência. Eu não senti essa necessidade, mas não quer dizer que eu esteja livre absurdamente dessa possibilidade, não, porque eu também sou um espírito em prova e expiação, estou caminhando para a minha redenção espiritual, então eu não me encontro com o direito de ficar criticando aqueles que ainda têm essa necessidade, ou ainda usam desse artifício para buscar uma pretensa alegria, uma pretensa, não alegria, mas euforia. E muitas das vezes nós nos sentimos eufóricos quando o espírita não faz fofoca, ele comenta um assunto interessante, né? E quando a gente sabe um assunto interessante, por exemplo, o Álvaro, eu gosto de falar isso para ficar bem caracterizado, ele me persegue em Maricá. Todo mundo. Aonde eu vou em Maricá, não tem nenhuma casa que o Álvaro não me persiga aqui em Maricá, porque eu já fui em todas, então todas eu encontro ele. Mas o fato de eu identificar que o Álvaro me persiga não me dá o direito de perseguir ele. Por quê? Porque se fosse verdade, né, Álvaro, que você me perseguisse, né, que graças a Deus não é, mas se fosse verdade, e se aquilo me causa desconforto, é sinal de quê? Que eu fazendo com alguém também levaria o desconforto para a pessoa. Então é o conceito que Jesus nos traz de fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele fosse feito. Eu costumo dizer, sabe, gente, que o termo empatia no movimento espírita, ele é carregado de uma certa baixeza, rasteiro. A Fátima chega perto de mim e fala assim, oi, Evaldo, tudo bem? Ih, Fátima, tá legal não. Puxa, Evaldo, depois a gente conversa, tá bom? Que eu estou ocupada agora, não posso falar contigo. Aí fala assim, gente, tem que ajudar o Evaldo, ele não está bem, tem que ajudar. Sujeito indeterminado, entendeu? Porque eu não quero ajudar, ou eu não tenho condições de ajudar. Isso não é empatia. Isso daí é você identificar uma necessidade e dizer que não é problema seu. Bom, empatia é essa proposta de Jesus, que no meu coração eu identifico como a realidade da empatia, fazer ao semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. Aí eu estou sendo bem empático, porque se eu não gosto de gritar, ou então fazer igual o Edson, dar um susto na gente com volume alto, né? Mas quem ficou mais o coração acelerado foi o dele. Então, é não fazer ao semelhante aquilo que gostaria que não fizesse, né, Edson? Aprendeu? Aprendi. Ó, graças a Deixa Deus. comigo botando o volume mínimo.
Então, essa questão da empatia, ela tem que estar relacionada com o nosso bem-estar, da forma que eu sei que eu me sinto bem em ser tratado. Eu não posso dizer que eu venho à casa de Átmos e não recebo carinho, respeito, consideração. Eu estava falando para a Regina, o Átmos é tão caridoso que ele me deu uma filha aqui, que é a Juliana, sabe? E é uma filha presente na minha vida. É uma filha que no dia que foi casar falou, pai, tu vem, não vem? Só despenquei lá do Rio, fui parar no Roma para assistir o casamento dela. Ué, porque pai não tem que ser presente? E entrei com ela. Não foi uma situação, não foi uma situação de pai de figurinha, não, sabe? Eu entrei com ela, entreguei o noivo, estava mais nervoso que ela, porque ele estava me conhecendo, tinha um medo de mim danado, e é bom que continue assim, eu falo para ele, né? Por quê? Porque a gente tem que ter, aqui no Átmos, é uma casa que eu venho, porque eu venho para os amigos, eu não venho como tarefa, tem que ir lá em Maricá, fazer palestra, pô, longe pra caramba, não, eu venho com alegria. Sabe? Evidentemente que eu tenho que trazer algumas amigas do coração, porque a família delas pede para que as retire do lar algumas vezes, para o ambiente ficar mais saneado lá, então a gente tem que praticar a caridade a todo momento. E eu trago, aí vocês que aturem. É a compensação legal. Mas a proposta da doutrina espírita não é massagear o nosso ego. Não é. Quem gosta de receber elogio está no conceito filosófico religioso errado. A doutrina vem para tocar na nossa ferida, naquilo que a gente não gosta de ouvir. Por exemplo, Evaldo, você é muito orgulhoso, mas eu estou lutando, estou me esforçando, estou nada. Ou então, Evaldo, você precisa melhorar, eu estou tentando, cascata. Porque quem quer, faz. O tentar é adiar a possibilidade da realização para um momento que eu julgar propício. A proposta do Sr. Allan Kardec é que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Ou seja, não vamos encontrar aqui espíritos superiores, a não ser que alguém se considere, né, basic, não, superior, basic não. Júlio pode ser, porque nós não somos espíritos superiores ainda, moralmente falando, então nós temos nos esforçando na nossa transformação moral. E o mais importante é pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Quantas vezes o nosso egoísmo é um monstro devorador? Muitas vezes. É mais feroz do que um leão na savana africana. O nosso orgulho, a nossa prepotência, sabe com quem está falando? Um espírito tão necessitado quanto todos. Então a doutrina espírita vem pontuar isso. E quando a gente procura um tema para que a gente possa abordar, não dá para pegar um tema que a gente fala até de forma até um pouco pejorativa, água com açúcar. Não dá, tem que ser um tema que nos cause um impacto, um choque. E aí nada melhor do que isso do que Emmanuel. Ou André Luiz, como uma página de abertura, é um tema, uma proposta de análise muito contundente. Ou seja, nós não conseguimos enganar mais a espiritualidade. Nunca enganamos. A gente achava que enganava, mas não conseguimos enganar, porque a gente não engana nem a nós mesmos. Todas as vezes que eu quero abanar a brasa do meu ego, eu começo a falar, Evaldo, você está se esforçando, está legal. Gente, é incrível, parece, sabe aquele desenho animado que tem o anjinho e o diabinho? O diabinho fala assim, é mesmo, você está num esforço danado, tem que ser recompensado. Aí o anjinho, que é o meu mentor, né, Leonel, ele fala assim, desce do palco, que quando tu cair, o palco é alto, tu vai cair de cara no chão e vai machucar. E machuca. Todas as vezes que você começa a se achar com muitas possibilidades e começa a olhar de rabo de olho para o outro que não faz tanto quanto você, sabe por que o outro não faz tanto quanto você? É porque tua dívida é maior. Sabe? Então você tem que fazer muito mais do que o outro. Porque o espírita, depois que
André Luiz descobriu em nosso lar, através de Narciso, a questão do bônus hora. Ficou complicado trabalhar de graça, sabe? Ficou complicado, tudo. Olha que a Lília fala assim, tem que lavar o banheiro lá do Atmos, vai ter reunião pública hoje. Aí a Algo falou assim, está dando quantas bônus horas? Ela fala assim, olha, tem bônus hora não, é no amor. Hoje eu não posso ir. Sabe? Porque a gente tem que entender que a questão do bônus hora não é quantidade de hora trabalhada, é qualidade. A dona Laura fala isso para André Luiz, no livro Nosso Lar, é qualidade da hora trabalhada. E na questão da qualidade, aí eu começo a deixar a desejar. Porque ganhar bônus hora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, você que é de contabilidade, você pegou 200 mil reais emprestado no banco. E você se comprometeu, claro, a quitar essa dívida amortizada. Todo o dinheiro que você ganha, você sabe que tem um compromisso de quitar parte da dívida. Quando você está quitando a parte da dívida, você chega no banco e fala assim, eu quero mais dinheiro emprestado, o banqueiro te empresta? Não. Você vai falar o quê? Primeiro você paga a tua, meu filho, já está devendo. Primeiro você quita, para depois você tentar conquistar mais. Bônus hora é assim também. Quando nós pagarmos, zerarmos a nossa contabilidade com a nossa consciência, aí começa o processo de ganho real de bônus horas. Ou seja, quem sabe na próxima existência nós conseguimos chegar perto da quitação da dívida. Porque no Evangelho, a espiritualidade nos fala que nós pagamos os juros da dívida. Não é o montante, a dívida principal, é os juros da dívida. E se pagamos os juros da dívida, nós precisamos ter um processo financeiro mais rígido, para a gente não escorregar e aumentar a nossa dívida, deixar de pagar a parcela, que vai gerar mais juros. Então nós precisamos ter mais rigidez. Por que essa rigidez? Porque caso vocês não perceberam, nós estamos num plano de prova e expiação. E no plano de prova e expiação não há possibilidade da felicidade como imaginamos. Porque a nossa felicidade ainda está atrelada na troca de presentes, na troca de favores. Eu venho ao Atmos, participo da reunião pública, participo da reunião de estudos, eu participo das atividades sociais da Casa Espírita, está tudo resolvido. Mentira! Quem falar isso para vocês é cascata. Quem vem à Casa Espírita para assistir palestra, tomar passe, beber água fluidificada e ir embora achando que resolveu a sua questão, está errado. Porque a prática que nós temos que exercer é lá fora. É dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, meus netos, é no ambiente social que eu estou inserido. Dentro da Casa Espírita é o melhor lugar para você ser espírita. É uma complacência com o erro do outro absurda. Sabe? A gente está pronto a desculpar qualquer ato de ignorância. Leva para o coração, mas desculpa da boca para fora. Sabe? Então, pensando nisso, eu acredito que tenha sido o benfeitor Atmos que me indicou essa página, sabe? Que é um doce de candura. A página de hoje de estudo é um doce de candura. O título é No Grupo Espírita. Está lá no livro Segue-me, de Emmanuel, na lição 73. Começa com uma citação do Evangelho, nas palavras de Jesus, que disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está anotado em Mateus capítulo 18, versículo 20. Quando eu li o enunciado evangélico, eu entendi o quê? Que Emmanuel ia falar da questão da nossa relação um com o outro, para que Jesus se fizesse presente. Eu pensei isso. Foi uma surpresa danada, que Emmanuel fala de tudo, menos isso. Emmanuel começa assim: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos. A página é conceito individual, não é análise de comportamento do grupo, é de indivíduo. O que somos no grupo de trabalho a que pertencemos? Preparado?
Não, mais ou menos não vai. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava. O que nós estamos? Qual é o nosso propósito aqui? Ele fala a um amigo meu, ser parte da solução ou parte do problema? Está errado. Essa lâmpada aqui tem que chegar mais para lá. Não, não está. Está muito errado. Ela tem que ser do outro lado. É ótimo. Pega uma escada, faz um buraquinho ali, coloca a lâmpada. Mas não, peraí, eu estou dando só a ideia. Quem tem que fazer é Maristela, que é presidente da casa permanente. Subir na escada e fazer. Eu já dei a ideia. Olha como é que eu sou legal. Estou colaborando com a casa. Não é isso que Emmanuel fala. Eu tenho que ser parte da solução. Caramba, se eu colocar a lâmpada lá, eu vou obrigar essas daqui a trabalharem mais. O que eu posso fazer para ajudar? Posso botar mais uma ali. Maristela, você autoriza eu botar uma lâmpada ali? Pode. Mas você vai comprar a lâmpada? Ah, Maristela, também tu quer tudo. Tem que puxar o fio para lá, mas não tem fio na casa. Ah, pelo amor de Deus, Maristela, ninguém sabe fazer não, eletricista, ninguém aqui mexe com eletricidade não. Sabe, a gente dá as soluções, mas que o outro abracem a nossa ideia e faça por nós. Eu estou falando hipoteticamente na lâmpada, mas é em tudo. Em tudo. Quando nós chegamos aqui e sentamos nas cadeiras, alguém passou a mão para ver se estava com poeira? Alguém passou? Por quê? Porque a gente sabe intimamente que tem alguém que é responsável de passar o pano na cadeira. Mas por que eu não chego mais cedo e faço isso ao invés de ficar testemunhando se está limpinho ou não? É você ser parte da solução, das necessidades da casa. Todo mundo fala que o Atmos é a minha casa, mas a gente não zela pela casa que nós arbitramos ser nossa. Alguém já chegou perto de você e perguntou quanto foi a conta de luz esse mês? Entendeu o que é participação? É você estar inteirado nas necessidades da casa, porque do céu cai chuva e raio. Dinheiro não cai ainda. Gosto muito da explanação de Antônio Meleco, já na espiritualidade. Mas tem a vergonha com Antônio Meleco, Maristela. Eu estava na Rádio Rio de Janeiro, participando do programa de um amigo nosso, Gamamberto. Isso é papo de espírito. Eu estava no estúdio, naquela preparação, sabe, para começar o programa. Aí eu olho assim, aí entra em espírito, né? O Geraldo de Aquino e Antônio Meleco. Antônio Meleco era cego, quando encarnado. E ele tinha 3 bengalas, porque ele dizia que pelo menos vaidade ele tinha que ter, já que não tinha visão, né? Então ele tinha 3 bengalas, que ele mudava de acordo com os interesses dele. E Antônio Meleco entrou e sem bengala nenhuma. Eu falei, uai gente, Antônio Meleco está sem bengala. Aí ele falou, meu filho, eu era cego da matéria. Voltei a enxergar no espírito. Aí fiquei meio envergonhado, mas Antônio Meleco dizia o quê? Que quando ele ia a uma casa espírita fazer palestra, Antônio Meleco foi o responsável pela introdução do livro Espírita em Braille, no Brasil. Ele encabeçou o movimento para que houvesse livros espírita em Braille, que o cego não tinha acesso até então. E aí ele dizia o seguinte: na casa espírita tudo é de graça. Não tenta cobrar pelo passe. É feio, não faça isso. E nem pela água fluidificada. Alguém paga para tomar uma aguinha fluidificada? Então na casa espírita tudo é de graça. Mas nada é de graça para a casa espírita. Nada é de graça. Lá no Rio, eu não sei aqui em Maricá, mas lá no Rio, as instituições religiosas, seja qual for, são isentas de IPTU. Já é uma ajuda bem considerável, tá? E tem também uma isenção de ICMS na conta de luz, na conta de água. Ajuda pra caramba, tem que continuar pagando. Então, Antônio Meleco fala que não é tudo é de graça na casa espírita, mas nada é de graça na casa espírita. Então, se eu digo que o Atmos é a minha casa, que eu amo essa casa, que eu chego aqui e eu sinto um conforto muito grande, por que não zelar pelas mínimas necessidades que a casa me propõe? Porque senão, como diz Emmanuel, eu vou ser um elemento que agrava, porque estarei sempre pronto a criticar alguma coisa que no meu
entendimento não está bom, mas eu não chego para perguntar por que não está da forma que eu acho. Porque da ideia é maravilhoso, a execução dela que ninguém quer participar. Aí Emmanuel fala assim, olha só, um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio, por preguiça, aparece de vez em vez. Olha, quinta-feira que vem nós vamos ter uma reunião aqui antes da palestra. Quem pode vir? Que hora? Não, é antes da palestra, 5 horas da tarde. Ah, não, 5 horas da tarde não. Eu chego 7 horas, tá bom? É igualzinho, sabe? Entre aquilo que me é proposto e aquilo que eu estou disposto a realizar. Mas a minha preguiça é muito grande. E não dá para o cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro reclamar do calor, porque ele sabe que vai fazer. Ele sabe que o verão aqui é um sol para cada um. Então não é desculpa para deixar de realizar as tarefas que estão programadas na casa espírita. Não é motivo. É a falta de comprometimento com a doutrina, porque a casa espírita é onde nós aprendemos a doutrina que nós dizemos que professamos. Então eu tenho que ter essa percepção. Aí Emmanuel começa a pegar um pouco mais leve, tá? Ele fala assim, um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova. Tá bom, branca, suja muito. Tinha que ter uma cor mais forte, mais fechada, né? Porque, poxa, ali o Edson senta ali, bota a mão na parede, aí fica tudo preto, olha lá. Não é que tá mesmo, né? Parei de brincadeira. Foi você não, né? Isso. Sabe? Tá bom. Usa luva. E aí? Tá bom? A gente tem que ter, o que eu faço na casa espírita? Será que eu estou disposto a colaborar? Ou eu anotar aquilo que está errado? Se eu estou anotando, pelo amor de Deus, Evaldo, você viu que tem algo errado? Pede autorização aos dirigentes da casa e tenta resolver o que está errado. Porque o dirigente da casa não tem olhar biônico e nem também... No caso aqui, a Maristela, ela é uma mulher maravilhosa, mas está longe de ser a Mulher Maravilha. Então, todos nós precisamos ter essa ideia de cooperação, sabe? Jesus fala assim para nós, os meus discípulos serão reconhecidos por muito... Ou palavrinha danada e difícil, né? Que eu amo aquilo que me convém, que me é conveniente. Então, logo saia desse processo, se torne inconveniente. Qual é a minha proposta? Impossível amar alguém desse jeito, sabe? Eu coloco até em descrédito a afirmação do Mestre Jesus. Se eu faço isso com Jesus, imagina um com o outro. Como é que eu vou colocar a opinião do outro abaixo da possibilidade de análise se eu já não levo em consideração aquilo que Jesus me propõe? Não esqueçamos, questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus tem oferecido ao homem algum espírito que sirva de guia e modelo? Resposta, vede Jesus, é a mais curta das 1019 perguntas e 238 contra-perguntas do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Então, se Jesus é o meu guia e modelo, eu evidentemente que não tenho capacidade nenhuma de imitar Jesus, mas eu tenho a possibilidade de me esforçar para aplicar os seus ensinamentos na minha vida e não na vida do outro. Olha, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Que absurdo, você ainda guarda a mágoa da irmã. Não é essa a proposta. Se eu sei que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, eu não tenho o direito de elencar ninguém como meu desafeto. Olha que trabalheira. Não tenho. Eu sei qual é a proposta do Evangelho. Ou nós não somos cristãos? Emmanuel fala para a gente no Pão Nosso, ser cristão é andar com Cristo. Não tenho a mínima ideia que seja isso. Não tenho, porque não faço ainda. Mas o esforço tem que existir, a proposta de execução tem que existir. Nós não estamos mais no jardim de infância, aonde nós íamos para fazer desenho, para que a nossa coordenação motora se desenvolvesse. Agora não.
Nós já estamos na fase do adulto. Muitas das vezes eu ouço falar assim, alguns palestrantes, porque nós estamos na infância espiritual, cascata. Desde quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus? Há quanto tempo? No mínimo. 2025. Não. Há no mínimo 4,6 bilhões de anos. Porque Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, ele coloca que desde a formação da Terra, Jesus já nos abrigava no seu coração amoroso. 4,6 bilhões. É o tempo que nós estamos distanciados da prática do amor. É o tempo. Porque nós não podemos acreditar que nessa existência, ao nos tornarmos espíritas, que a partir desse momento que começa a nossa trajetória evolutiva, porque não é verdade. Já viemos arrastando nossas correntes de dificuldades há milhões e milhões de anos. Somos, como Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus, somos estrangeiros nessa terra. Não é na condição de que eu estudo a palavra de Jesus e aquele que não estuda é estranho a mim. Não, somos estrangeiros por quê? Porque a nossa trajetória espiritual não começou aqui no planeta Terra. Não começou. Podemos afirmar isso categoricamente. Não começou aqui na Terra. Desde que o momento que eu entendo isso, então a minha responsabilidade é a minha transformação moral. É a minha responsabilidade. E sinto dizer, mesmo você não querendo fazer palestra comigo, mas não depende de idade. Não depende de idade. Já temos a consciência que a doutrina nos oferece, que a idade no corpo físico, ela é periódica. Mas a nossa condição de espíritos imortais lógico, como o nome diz, imortal. Viemos de uma longa trajetória e continuaremos a nossa trajetória pela vida afora. Aí Emmanuel pergunta de novo: nós nos propomos a ser um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Poxa, Daisy chegou hoje, poxa, tão legal, tão feliz. Não sabe o que ela fez comigo ontem. A carinha dela de santa ali, ó, ele não sabe. Me jogou no chão e pisou em cima de mim. Igual aquela música que tinha do carnaval, né? Do Tonico, né? Me roubou meu pirulito, né? Lembra dessa música? Não. Lembra, Maristela? Tu lembra muito bem, Maristela. É jovem, entendeu? Não, o pessoal que tem falência de memória é assim mesmo, né? Nunca lembra das coisas. Não, Joelma, você pulou o carnaval com essa música. Um enfermeiro consagrado ao bem, essa aqui eu achei maravilhosa. Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? O que nós queremos ser na casa espírita? O coitadinho? Vem fulano. A gente pede nada não, tadinho dele. Eu gosto de contar uma história sobre a questão do coitadismo, mas a gente pode ir até 9 horas, né? Tem nada para fazer amanhã? Tem nada para fazer. Que é a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, muito conhecido no movimento espírita, ele ficou tetraplégico, ele só mexia os olhos e a boca, mais nada. Ele não tinha movimento do pescoço para baixo, literalmente falando. E ele já estava com 43 anos, ele com 26, 27 anos, ele entrou nesse processo de tetraplegia. Tetraplegia. Sempre falo errado, ela sempre, graças a Deus, me corrige. De tetraplegia. Por doença. Era ela, né? Da esclerose lateral amiotrófica, esse trem aí mesmo. Ele com 26 para 27 anos, ele estava nessa condição. Movia só os olhos e falava, ouvia. Enxergou por um período, depois ficou cego também, né? E Jerônimo, ele já estava com seus 43, 44 anos e ele foi acometido de uma hemorragia intestinal muito forte. E a hemorragia sujava a cama toda de sangue, ficava aquela coisa bem vermelha mesmo. E ele morava em Tuiutaba, que era a uns 400 quilômetros de Uberaba, e ele falou: gente, eu não quero morrer sem vestígio.
Eu preciso ver Chico. Jerônimo, como é que a gente vai botar você num carro para te levar lá? É muito longe, tu não vai aguentar. Mas eu preciso ver Chico, eu tenho que me despedir do Chico. Chico me ajuda muito, eu tenho que despedir, e pede a um, pede a outro, que pediu a outro, e alguém arrumou um avião, e conseguiram botar a marca de Jerônimo dentro do avião, o avião aterrissou lá em Uberaba, e um sábado de manhã que o Chico fazia a sombra do abacateiro, o estudo, mas ele tinha primeiro, ele fazia o estudo do abacateiro de 10 a meio-dia. Meio-dia ele distribuía um sopão para as pessoas necessitadas. E quando, por volta de quase 11 horas, eis que entra a marca de Jerônimo dentro do centro da União Espírita Mineira, União Espírita Cristã, e Chico fala, gente, Jerônimo veio nos visitar, vem aqui, Jerônimo, vem receber o nosso carinho. E Jerônimo, empurrando a maca dele, porque tinha a rodinha, né, chegou e Jerônimo falou, Chico, eu estou morrendo. O Chico, eu também, Jerônimo, todo mundo vai morrer, a minha vida está por um fio, Chico. Meu filho, Emmanuel fala que a vida é assim, é um fio, mas tem fio de cabelo, fio de nairo, tem fio de barbante, fio de aço. O que engorda o fio da vida, o que engrossa o fio da vida é o trabalho no bem, Jerônimo. Mas Chico, eu estou andando com atestado de óbito já assinado pelo médico, é só botar a data. Que bom, Jerônimo, assim não dá trabalho para ninguém, não é, meu filho? Está com meio caminho andado. Mas Chico, olha a hemorragia que eu estou. Jerônimo, não tem jeito não essa hemorragia. Não tem jeito não, Chico, tem não, meu filho. Tem não, porque você vestiu a capa do coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, que está em cima de uma cama há tantos anos. Coitadinho de Jerônimo, que não mexe para um lado nem para outro. Coitadinho de Jerônimo, que não consegue, nunca mais levantou da cama. Você vestiu a capa do coitadinho. E quando Jesus veio para todos nós, dizendo-nos que ele veio, que aquele que nele crê não morre jamais, você está querendo morrer. A hora que você sair da condição de coitadinho, a vida irá florir para você. Aí Jerônimo envergonhado, então Chico, posso ir embora, né? Pode, Jerônimo, vai embora sim. Aí levaram a maca, quando chegou na porta, Jerônimo pediu para parar e gritou de lá, Chico, fica na paz. Aí o Chico gritou, tira o Z, fica com a pá na mão, Jerônimo, que só o trabalho no bem que dá paz de consciência. Então, se nós queremos chegar aqui na casa espírita, na condição do coitadismo, e não existe coitadismo. Depois dessa situação, o Jerônimo ficou mais 20 anos na matéria. 20 anos. Ele desencarnou com 64, 65 anos. E ele, antes de desencarnar, ele tinha fundado 2 casas espíritas, uma creche espírita e tinha ditado psicofonicamente 5 livros espíritas. Gravou disco. Além de gravar disco. Isso. Obrigado. Fazia palestras. E eu venho aqui, lá do Rio, de carro, da minha amiga Joelma, no ar-condicionado. E vou reclamar de quê? Qual é a vantagem que eu estou fazendo? Nenhuma, gente. Então não tem coitadinho, não está enfrentando dificuldades, para isso que a gente está no plano material, para entender as dificuldades e nos superar, não é deixar-se levar pela dificuldade, pelo problema, não. Evaldo, a gente tem que ser forte sempre? Não, temos direito de chorar. Eu tenho direito de chegar aqui, sentar na cadeira e falar, mas Estela, me ajuda que está ruim para o meu lado. Eu estou precisando de amparo, eu estou precisando de ajuda espiritual, sim. Eu tenho direito a fazer isso, mas eu não tenho o direito de me entregar às minhas dificuldades. Porque Paulo de Tarso fala que aquele que crê em Cristo, nova criatura é. Não é que o teu passado foi apagado, não. Você vai ter que mudar o teu comportamento a partir do momento que você se intitula como cristão. Tem que mudar o comportamento. Porque fazer a mesma coisa, tem um pensamento que diz que não tem como você fazer a mesma coisa e esperar o resultado diferente. Eu quero sair do átomo, eu vou para cá, bato ali na parede. Não, eu vou sair do átomo, eu vou sair daqui andando nessa mesma direção, batendo na parede? Não,
Eu tenho que mudar a minha direção, e essa é a proposta da espiritualidade. Se até hoje, o jeito que eu venho fazendo não deu certo, eu continuo criando problema. Não tem que me preocupar dos problemas que criam para mim, não é de minha autoria. A responsabilidade é quem está criando os problemas para mim. Agora, aqueles que eu estou criando, aí eu tenho a responsabilidade. O que eu posso fazer para minimizar as dificuldades que às vezes eu crio na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos? O que eu posso fazer? Eu vou toda vez encarar isso aqui. Lá, os nossos irmãos israelitas têm um muro da lamentação. Os ortodoxos, judeus ortodoxos, eles ficam assim. Coloca o papelzinho lá com os pedidos dele nas frechas do muro. Pode ver lá no YouTube, tem. E eles ficam lá. Já fizeram a lamentação dele. Agora o problema é de Deus diminuir aquilo que está afligindo a eles. E a gente sabe que não vai ser assim. A gente sabe. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal. A direção da casa resolve mudar ali na frente para poder favorecer de alguma sorte o acesso das pessoas. Você está querendo gastar dinheiro todo. Quer ver? Daqui a pouquinho vai pedir uma contribuição a mais. Porque, pode mais uma historinha? Divaldo Pereira Franco, Mansão do Caminho, isso tem uns 20 anos já. Divaldo, ele tem várias oficinas profissionalizantes na mansão, várias. E naquela época, ele viu a necessidade que o consumo de pão era muito grande lá. E ele comprava, parte doava, conseguia doação, e parte ele tinha que comprar. Então ele propôs numa Assembleia Geral na mansão, tinha 3.000 pessoas lá na assistência, lá para poder participar da Assembleia. E ele propôs que fosse criada uma padaria, que serviria não só para abastecer a própria mansão, mas também como um curso profissionalizante, o jovem aprender uma profissão. Aí Divaldo, diante da Assembleia, ele falou: precisamos construir uma padaria. E já temos o dinheiro. Aí foi aquele alvoroço, todo mundo bateu palma, feliz. Aí ele falou: está no bolso de vocês. Quando vim para cá, a obra começa. Toda casa espírita tem essa dificuldade. Porque o espírita reencarna com 2 escorpião no bolso. E é filhotinho. Quando ele reencarna, o escorpião é filhotinho. Depois a coisa vai crescendo, toma conta da carteira da gente, que é um desespero para tirar o dinheiro da gente, mesmo a gente sabendo a necessidade. Só que a gente está esquecendo de um detalhe. Sabia que você vai morrer? Sabia disso? Queira Deus que demore 100 anos. Aqui vai. E o que eu vou deixar de legado para aqueles que vão chegar aqui no átrio? O que eu vou deixar de legado? Uma casa nos escombros? Sem uma estrutura mínima que me recebeu aqui, mas eu não estou preocupado o que eu vou deixar para a geração futura? Tem que pensar nisso. O que nós vamos deixar para a nossa posteridade? Sabe? Porque a minha esperança é que meus filhos, meus netos, bisnetos, encontrem aquilo que eu colaborei para estar de pé. É isso que Emmanuel está falando para a gente. E ele fala aqui: um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Joelma, tu não sabe o que Regina falou de você. Ela fala mesmo, tu sabe, né? Sabe, verdade. Aí a Joelma fala assim: Valdo, a Regina pode estar passando por um momento muito legal. Considero que ela falou não. Me quebra na fofoca, não quebra? Não me quebra? Mas o que normalmente Valdo fala? O que foi? Eu espero tudo, minha filha, tudo de ruim. Entende? O que você está promovendo? A paz ou a discórdia? A união ou a desunião? Sabe? O que você está promovendo? Tem até uma frase que eu vi no dia na internet, achei interessante, Edson. Assim, quando quiser falar mal de mim, me chama assim coisas horríveis de mim. Sabe? Mas não precisa eu ficar levando adiante a dificuldade de ninguém. Eu não vou ajudar, gente. Não vou. Sabe? A minha proposta, Jesus fala o quê? Eu vou perguntar de novo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem.
Enquanto eu não exercitar esse amor pelo meu próximo, enquanto eu não exercitar melhor esse amor por mim, eu não vou conseguir dar nada para o meu próximo, porque da lei só dá quem tem para dar. Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. Então, para que eu possa exercitar o amor, eu tenho que começar um processo de alto amor, como Joana fala, de autoajuda, de auto perdão. Sabe? Você cometeu um erro absurdo ontem. Veja ali, a extensão que for, um erro que te marcou muito. O que você pode fazer hoje? Vai dar para modificar o erro de ontem? Você se prepara para não cometê-lo hoje, amanhã e adiante. Porque Jesus não está preocupado com o que a gente fez. Ele quer saber o que nós vamos fazer de hoje em diante. Da mudança, como ele falou para a mulher chamada adúltera, porque hoje já sabe que essa afirmação não é justa, porque se tem uma mulher adúltera, tem que ter um homem adúltero também. E a lei de Moisés mandava apedrejar os dois. Os dois. Mas a gente, homem, adora apontar o dedo, que é a maravilha. Né? Adora. Na mulher adúltera, o que Jesus fala? Vá e não peque mais, não estagne no erro cometido, não pare no erro cometido. Você já errou. Qual é o processo do arrependimento? O refazimento da tua ação. Se eu cometi alguma ação injusta e eu me penitencio por isso, eu tenho que me esforçar, me vigiar para não cometer de novo o mesmo erro. É a proposta de Jesus, não é de Evaldo, não. Quando ele falou para a mulher, vai e não peque mais. Amélia Rodrigues tem um complemento dessa história bonita. Vale a pena pegar o livro Primícias do Reino, que vai aprender muita coisa sobre diversos fatos que estão na narrativa de ações de Jesus com o povo. A proposta tem que ser de apaziguamento. Lembra que o mestre fala, eu vos dou a minha paz. Paz que o mundo não tem para dar, e eu quero ficar em paz com o mundo falando mal do outro que todo mundo está falando. É o sentimento de bando. No caso da mulher adúltera, o que levou os homens a pegarem a pedra? Sabe o que levou? Porque tinha três sacerdotes arrastando uma mulher, e os sacerdotes estavam com uma pedra na mão. Qual foi o sinal que ele deu para o povo? É adúltera. Eu não sei quem é, mas a minha pedra está aqui. E a gente ainda fica fazendo isso, mediante o erro do nosso semelhante. Ao invés de você estender a mão, cara, vem cá. Minha irmã, vem cá. Vamos mudar esse pensamento. Cometeu o erro. Um plano de prova e expiação, a gente vai errar sim. Lá na nossa casa, Centro Espírita Casa de Família Chico Xavier, nós temos, aos primeiro e terceiro domingo, uma atividade de tratamento espiritual com o Dr. Herman, sob orientação de Sheila e de Dr. Bezerra Menezes. E o Dr. Herman fala constantemente conosco. Se aquilo que você fez de errado te magoou, porque às vezes a gente comete um erro que a gente se magoa, fica triste com a gente, usa como experiência, não repita. Porque se te magoou, certamente também vai magoar alguém. Só que o outro, depois que você lançou a ação e ele magoou-se, você vai ter que mudar teu comportamento para o outro entender que você não fará novamente. Eu gosto muito de uma história que o Chico, ainda morando em Pedro Leopoldo, rapaz ainda, ele gostava de ir para o açude para refletir, fazer suas preces, fazer suas reflexões acerca do Evangelho. Porque naquela época não tinha as obras complementares, né? Porque foi ele, Chico, que recebeu 412 livros. Então, ele refletindo sobre o Evangelho, Emmanuel se apresentou para ele. E Emmanuel falou assim, Chico, pega aquela pedra. Era uma pedra de tamanho considerável. Chico pegou e Emmanuel falou, joga lá no lago. Chico jogou a pedra e Emmanuel pergunta, onde está a pedra, Chico? Uai, seu irmão, só mandou jogar na água, está lá no fundo. A pedra é o seu pensamento, a sua palavra ou a sua ação. Você sabe o direcionamento que você deu. Mas a pedra, quando cai na água, ela forma uma onda. Aonde essa onda vai parar, você não sabe.
Então, assim são nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, fala e faz, porque a reverberação daquilo a gente não tem como parar, como impedir. E aí, enquanto eu poderia ter sido um elemento de paz, eu sou um elemento de discórdia. E adivinha para onde essa onda vai parar? Na minha consciência. Porque os atos que nós cometemos geram consequências, boas ou mais, são os atos que nós cometemos que ditarão essa condição. E, finalizando, Emmanuel pergunta, nós somos, no grupo espírita que nós participamos, uma bênção ou um problema? O que nós somos? E é uma pergunta íntima. Não precisa responder, porque eu também não vou responder a minha, não vou dar a minha resposta para não passar vergonha. Porque muitas das vezes eu sou um problema. E eu tenho que reformular as minhas atitudes, para que eu possa, estando numa casa espírita, poder compartilhar, como Jesus fala na parábola dos talentos, compartilhar da alegria do Senhor. O que é compartilhar da alegria do Senhor? É você chegar em casa, depois de um dia de tarefa aqui na Casa Atmos, deitar e falar assim, graças a Deus, hoje eu fui útil. É só isso. Sem fanfarra, sem bandeirinha, aplausos, é só a nossa consciência tranquila. Aí Emmanuel finaliza assim, façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. A pergunta de Emmanuel, a afirmação de Emmanuel, desculpe, é essa. O que eu posso responder? Em 2 minutos, eu estava lá na nossa casa, isso 2019, sabe? Porque a nossa casa é muito novinha, né? Nós vamos fazer 8 anos de fundação, mas eu já estou no movimento espírita já há algum tempo. E terminou a palestra que eu tinha feito aquele dia, e uma jovem de uns 20 anos chegou para mim e falou assim, seu Evaldo, quanto tempo o senhor está na doutrina? Ah, Maristério, botei o pedido para fora, né? Mais de 40 anos, minha filha. Escutar espírito é problemático. Na mesma hora, o meu protetor falou assim, quanto tempo a doutrina está dentro de você? Aí eu virei para a menina e falei, minha filha, mas isso não representa nada. Nada mesmo. Enquanto eu não introduzir a doutrina no meu coração, eu vou continuar na falsidade de aparentar ser o que eu ainda não sou. Então Emmanuel nos propõe, nessa página, que nós comecemos a analisar melhor os nossos atos e não do nosso próximo. Porque, como diz a Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava num momento de íntima reflexão, um repórter da BBC de Londres chegou e esperou, aguardou pacientemente ela terminar as suas orações. Aí ela terminou, fez o característico sinal da cruz. Aí o repórter perguntou, irmã, a senhora estava rezando? É, meu filho, temos que conversar com Deus a todo momento. E o repórter, com um pouco irônico, falou assim, Deus respondeu a senhora? Responde, sempre responde. Ele falou o quê? Nada, só escutou. Ah, tá. E a senhora falou o que para ele? Nada, só escutei. Porque para falar com Deus não precisa articular palavras. É deixar o coração fluir. Sabe? Embora sabemos da distância que o nosso benfeitor Átimo percebe dele para Jesus, mas para falar com Átimo não precisa gritar com o coração, não. É você intimamente se colocar para ele desnudo de orgulho, de vaidade e de egoísmo. Graças a Deus.